Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Informações, bastidores do dia a dia do Corinthians, já no canal TV Timão. Eu sou a Marcinha e o prazer é todo nosso. Sejam bem-vindos. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no canal, inscreva-se gratuitamente, ative o sininho e compartilhe o vídeo com os amigos. Bora lá, vem saber. Galera, vamos falar a real aqui sobre os nomes especulados no Corinthians nas últimas horas ou nos últimos dias? Pessoal, recentemente saiu uma notícia na mídia sobre um suposto interesse corintiano em Jean Mota, que já teve passagem pelo Santos, entre outras equipes aqui do Brasil, e atualmente está na Major League Soccer. O atleta pode atuar tanto como lateral esquerdo ou volante. Atualmente ele defende a Inter de Miami, Estados Unidos, e demonstrou interesse em defender as cores do Timão. Entendo, o interesse foi do staff do jogador. A real sobre ele é que o nome foi passado pelos seus representantes para a diretoria do Corinthians, mas a diretoria não se mostrou disposta a entrar no negócio pelo atleta, que já tem 30 anos de idade e que também já teria sido oferecido para outros clubes do Brasil, como por exemplo o Vasco da Gama. Ainda segundo a fonte do setorista magnata, Jean Mota foi oferecido para assinar com o Corinthians, mas um acordo, no momento, está descartado. Por outro lado, algo que é certo é a chegada de Kaká. Ele está cada vez mais próximo de ser anunciado como reforço do Corinthians para a temporada 2024. O zagueiro está ainda atuando pelo Atlético Paranaense sob vínculo de empréstimo. Ele pertence, ou seus direitos econômicos pertencem, ao Tokushima Vorts do Japão. Ele deve chegar por empréstimo até o final da temporada e foi colocada no contrato uma cláusula com obrigação de compra ao fim da cessão. Quem publicou essa informação primeiramente foi o Bruno Andrade, né? A gente sempre dá créditos a quem dê direito. Nesta cláusula de obrigação de compra ao fim do vínculo de empréstimo, é isso que segue atrasando a oficialização do acordo. Corinthians gostaria de contar com o jogador sem esta cláusula de obrigação, ou seja, ao final da temporada, se as metas forem cumpridas e se for interesse do Corinthians iria, em tese, adquirir os direitos econômicos do jogador sem obrigação. Mas o Tokushima está batendo pé, insistindo que a cessão do atleta só sob esse termo, ou seja, que ao fim do vínculo de empréstimo, o Corinthians tem a obrigação de adquirir os direitos econômicos do jogador. A transferência de forma efetiva aconteceria após o zagueiro atingir metas dentro de campo, o que ainda está sendo conversado entre os clubes. Caso aconteça, o Timão seria obrigado a pagar cerca de 2,5 milhões de dólares, algo em torno de 12 milhões e 500 mil reais. Há um prazo para que esta negociação seja concretizada. Nos bastidores do Corinthians havia expectativa do anúncio oficial do atleta até a próxima sexta-feira, dia 1º de março. Mas, ao que tudo indica, vai demorar um pouquinho mais. Quer dizer, em tese, né? O futebol é muito dinâmico, ao mesmo tempo que as coisas travam, o negócio pode desenrolar e o anúncio pode realmente acontecer como havia sido previsto, ou como havia sido a expectativa inicial, na próxima sexta-feira, dia 1º. O Corinthians tem data para que transações no mercado europeu aí sejam concretizadas. A janela de transferência se encerra em 7 de março e depois reabre para contratações em julho. Para a primeira fase do Paulistão, a janela já foi encerrada. O prazo para as novas inscrições na competição se encerrou no último dia 16 e será reaberto para o mata-mata. O time vive a situação complicada aí para se classificar no estadual. Corinthians não depende mais das suas próprias energias e precisa torcer contra vários clubes para que ele possa atingir aí a pontuação mínima e, lógico, né, fazer sua parte, ganhar os seus jogos. Senão, não tem chances de classificação. Outro jogador que teve o seu nome lembrado nos bastidores do Corinthians foi o do lateral Alexandro. Só que assim, dos bastidores do Corinthians, esse nome é encarado como um sonho. A situação do jogador que já foi convocado pelo Tite para defender as cores do Brasil na Copa do Mundo de 2022 veio à tona. Mas, na real, é um nome difícil. O Corinthians quer um jogador para a posição com status de titular. Nomes já foram ventilados, como Riquelme do Cuiabá e Marlon do Cruzeiro, foram sondados. Porém, segundo o Nicola, o Alexandro é um nome muito bem visto, tem 33 anos,
Mas, de qualquer forma, se o Corinthians enveredar por essa estrada, terá que esperar até o meio do ano para fazer uma proposta. O contrato dele se encerra em 30 de junho, mas ele já poderia, no momento, assinar um pré-contrato. E mais... Casagrande sai em defesa de Fábio Santos na polêmica envolvendo Vitor Pereira. Casão diz: não tem moral para falar de ninguém. Essa treta tá ganhando repercussão, né? Não apenas nacional, mas mundial. Ao chegar aos ouvidos de Vitor Pereira, ele chamou o Fábio Santos aí de mentiroso e tudo mais, sem caráter, e o Casão saiu em defesa do ex-lateral do Corinthians, deixando claro que o português não tem moral para falar de ninguém no timão após aquele episódio envolvendo a sogra aí do Vitor Pereira, e o treinador, segundo o Casão, saiu do Corinthians pela porta dos fundos. Abre aspas, palavras de Casagrande. O cara mentiu para o Corinthians falando que a sogra estava mal. Isso não pode ser esquecido. Moralmente, o Vitor Pereira não tem condição de falar nada de nenhum jogador do Corinthians. Nada. Ele não pode responder nada de ninguém, porque ele foi mentiroso. Um cara adulto mentiu descaradamente, vergonhosamente, foi desmentido em uma semana. Foi uma das coisas mais feias que eu vi um treinador de futebol fazer publicamente na minha vida. Uma das coisas mais feias que eu já vi. Então, ele tem que ficar quieto. Fecha aspas, acrescentou Casagrande. E o Casão não parou por aí. Ele encheu a bola aí do Fábio Santos. Abre aspas. O Fábio Santos foi um grande jogador. Fez história no Corinthians e nunca teve histórico de criar problemas com ninguém. O Fábio não tem histórico de ser traíra, de derrubar treinador, de fazer panelinha ou fofoca por trás para criar um clima ruim. O Fábio não tem esse histórico. Então, chamar o cara de covarde lá de Portugal, sei lá onde ele está, eu acho bem complicado. Os caras falaram que ele não era de grupo e ele está aqui, salientou Casagrande. E ele finaliza. Ele estava no Flamengo e os caras falavam aqui nas entrevistas, mas ele não chamou ninguém de covarde. Em nenhum momento ele chamou alguém de covarde aqui. Depois que o cara mentiu, chamar o outro de covarde, ele tem que olhar no espelho e pensar melhor. Finalizou Walter Casagrande Júnior. E aí, quem tem razão, pessoal? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E mais... Cássio foi julgado. Tribunal publica resultado. Saiba o que aconteceu. Pessoal, ainda em relação àquele episódio, aquele lance do goleiro Cássio no derby contra o Palmeiras, o goleiro do Corinthians foi denunciado junto ao Tribunal de Justiça Desportiva devido à expulsão pela falta cometida sobre o atacante Rony durante o clássico contra o Palmeiras em 18 de fevereiro. O julgamento aconteceu nesta quarta-feira e o tribunal condenou o goleiro corintiano a cumprir um jogo de suspensão. Contudo, a punição foi cumprida de maneira automática no último domingo, dia 25, na partida diante da Ponte Preta. E o Cássio está liberado para voltar à equipe já no próximo compromisso, se assim o treinador corintiano optar por ele no gol. Antes da partida do Timão contra a Ponte Preta, o Cássio já havia ficado de fora do jogo contra o Cianorte. Ele estava sentindo aí as dores de uma lesão na região do quadril e desfalcou a equipe naquele compromisso por conta aí de condições clínicas. Agora o Cássio volta a ficar à disposição para ser escalado, se assim Antônio Oliveira quiser. O próximo desafio do Corinthians acontece no sábado, dia 2 de março. O Timão encara o Santo André. A partida acontecerá na Neoquímica Arena às 16 horas, horário de Brasília. E as informações não param de chegar, tem mais. Santos quer mandar seus jogos na Neoquímica Arena? Vamos saber o porquê e se isso pode acontecer. Pessoal, o Santos está negociando uma parceria com o Corinthians para poder utilizar as dependências da Neoquímica Arena durante as quartas de final do Paulistão. Informações aí da Gazeta Esportiva. A negociação acontece após o Santos ver como sucesso, o uso do Morumbis, o estádio que pertence ao São Paulo, no confronto diante do São Bernardo no último domingo. Os presidentes de Santos e Corinthians vêm mantendo uma boa relação desde que iniciaram seus mandatos neste ano. Augusto Melo chegou até mesmo a comparecer na cerimônia de posse de Marcelo Teixeira, presidente do Santos. E como o Corinthians vive uma incerteza sobre a classificação ou não, a próxima fase do estadual, está sendo debatido entre as diretorias a possibilidade do Santos utilizar as dependências da Neoquímica Arena. E aí, o que vocês acham? A cessão para o Santos é ou não um bom negócio?
Conta aqui pra nós. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo levaremos mais informações pra vocês. Obrigada por tudo. Alô da Fiel de hoje vai para Antônio Marcos, também o Wanderson, que acompanha o canal TV Timão lá na Bélgica, ainda o Matheus, o Heleno Francisco, o Tarcísio José Nonato, o Napoleão, que está em Sebastião Leal, no Piauí, o Enio Elias Pereira, Agnaldo Moraes e o Claudir Toledo. Beijo pra vocês, não se esqueça de deixar aqui o seu like, a sua inscrição que é gratuita, ativar o sininho e compartilhar os nossos vídeos com seus amigos. Até o próximo, porque aqui é Corinthians.